Radamés Manosso, aqui em Curitiba, a arquitetura moderna é feia. Além de feia, é cheia de problemas e contradições. Pelo menos é o que entendemos aqui de uma reportagem da Gazeta do Povo com o título Os 10 maiores absurdos arquitetônicos do Brasil. Aqui eles falam principalmente de obras do período modernista, com características chamadas de modernistas. E vamos ver aqui, analisar um pouco algumas dessas obras citadas aí na reportagem da Gazeta, para ver se faz sentido ou não. A primeira que eles citam aqui é a Catedral do Rio de Janeiro, que foge bastante da estética tradicional das catedrais, das igrejas pelo mundo afora. Dizem aí que parece mais com uma pirâmide asteca. Essa torre do sino aí, bastante, com pouca inspiração. O interior é frio e tem aquela característica do modernismo brutalista, né? Aquele modernismo que deixa o concreto exposto, aparente, né? Que dá aquela impressão de arquitetura suja. Bom, outra obra que eles citam aqui é o Museu da Escultura e da Ecologia, né? Eu concordo que realmente para mim parece mais com um viaduto de grande cidade aí. Então ele usa e abusa do concreto aparente, volumes aí pouco inspirados, tem aquela característica do brutalismo que não pega bem, não passa bem o tempo, né? Com o tempo fica uma arquitetura bastante suja, parece uma coisa abandonada. Outra obra que eles citam aqui é a Capela de São Pedro Apóstolo, lá em Campos do Jordão. Aqui também temos concreto aparente, e essa obra, pelo menos para mim, causa um certo desconforto. Parece que o concreto foi assentado em cima dos painéis de vidro ali, né? Mas realmente causar desconforto é uma das características da arquitetura moderna, e uma capela bastante horizontal, né? Contrastando com aquela tradição da igreja de fazer obras verticais, apontando para o céu, né? Então, bastante disruptiva em termos de arquitetura aí religiosa cristã. Outra citada aqui é o Sesc Pompeia, lá em São Paulo. Observem aqui esses volumes aí, brutalismo aí no nível máximo. Parece arquitetura de bunker, né? Aquelas janelas lá todas assimétricas, deformadas, parece que o prédio foi bombardeado. Totalmente assimétrico, né? Aquela assimetria que causa um incômodo em quem está observando. Estas passagens de um prédio para outro ali, todas em forma bastante assimétricas, típica aí do modernismo desconstrutivista. Outra obra aqui, Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? Fico me perguntando, o município de São Paulo precisa um tribunal de contas com essas dimensões, com essa estrutura toda, né? Uma obra toda elevada, parece que está levitando do chão, né? E o resultado aí bastante duvidoso. Dizem que é uma das poucas obras que tem esse tipo de ousadia, provavelmente por algum motivo, né? Então, estas obras aí, elas nos fazem questionar a questão modernista, né? Existe até um certo risco de a gente ficar aí fazendo críticas ao modernismo. Parece que existe ali uma blindagem contra a arquitetura moderna. Você só pode falar bem dela, mas realmente não existem só coisas bonitas na arquitetura moderna, tem muitos problemas também. E eu diria que isso não é só uma questão de gosto, eu diria que existem bons motivos para você fazer a crítica da arquitetura moderna, e eu vou dar aqui alguns dos meus motivos. Vamos falar sobre isso enquanto nós vemos imagens de obras arquitetônicas modernistas tiradas aí do Google Imagens. Então aqui nós estamos vendo algumas imagens de arquitetura moderna.
a partir do Google Imagens aqui. Então eu fiz uma pesquisa aqui de prédios altos vistos de baixo. Então vocês vejam que uma das características da arquitetura moderna, aquela que nós chamamos de modernismo racional, ele caracteriza-se por estas estruturas grandes, esses prédios gigantescos, geralmente de aço e vidro. E uma das características marcantes, para mim, desta arquitetura, é que ela é uma arquitetura dos tempos da massificação em larga escala. Foi uma coisa que surgiu ali no início do século XX, prédios gigantescos, representando aí os grandes aumentos populacionais. Então é uma arquitetura onde não tem escala humana. Quando você está próximo desses prédios, você se sente intimidado, eles são gigantescos e você é apenas uma formiguinha, você se sente insignificante. Outra coisa muito marcante desse estilo do modernismo mais racional é que eles não têm adorno, né? É uma arquitetura ali que não tem aquelas curvas, aquelas decorações da arquitetura mais tradicional, né? Então é uma arquitetura limpa, em certas horas repetitiva e monótona. Isso gera também ambientes pouco acolhedores, ambientes frios, não é convidativo, né? Frios, racionais, eu diria que não é convidativo nem para trabalhar. Outra característica aí que nós temos que lembrar do modernismo é uma corrente específica do modernismo, que é a corrente brutalista. Brutalismo aqui tem no sentido de uso de materiais brutos, sem muito acabamento, sem muito retoque. Tipicamente, os arquitetos brutalistas, eles adoram o concreto aparente. Então, concreto aparente é a característica mais marcante desse tipo de arquitetura. Obviamente, em função disso, vira um ambiente pouco acolhedor, né? Um ambiente realmente, os materiais são agressivos, não são convidativos, paredes rústicas, instalação elétrica aparente, fica uma coisa bastante industrial, né? É uma arquitetura intimidadora, eu diria que é uma arquitetura de bunker. Realmente o brutalismo é uma das correntes do modernismo mais odiadas, né? As pessoas que implicam com o modernismo realmente têm o ápice da implicância quando vem a obras brutalistas. Essa aí, você reconhece imediatamente o brutalismo por causa desse uso excessivo do concreto aparente, né? Ou vocês vejam esse aqui, ó, parece um encouraçado de guerra, enfim. E foi uma arquitetura muito praticada, principalmente lá nos países socialistas do tempo da União Soviética. Outra coisa que a gente poderia lembrar aqui, né, falando aí em socialismo e União Soviética, são os panelaques, que são aquela arquitetura que se fazia ali residencial em larga escala, né, que são aqueles conjuntos residenciais gigantescos, típicos lá do regime socialista, realmente muito massificados, muito industriais, acabamento ruim, baixo custo, né? Vamos dizer, né, eles tinham até uma ideia lá de prover habitação para a população, construíam ali pelo custo mínimo, mas realmente a qualidade de vida nestes ambientes aí deixava muito a desejar. E fizeram escola pelo mundo afora, né? Você olhando essas características, os conjuntos habitacionais soviéticos, isso aqui lembra também aí os conjuntos habitacionais brasileiros, né? Os pombais brasileiros. Outra marca aí do modernismo usado aí em produção em escala industrial. Outra corrente do modernismo que também é bem duvidosa é o tal do pós-modernismo, né? Que foi uma espécie de uma reação aí ao minimalismo dos modernistas racionais. Daí começaram a produzir umas coisas de bastante
com bastante elementos decorativos, umas coisas aí com um gosto bastante duvidoso. O pós-modernismo ele é bastante espalhafatoso, um gosto duvidoso, vamos dizer, né? Eu chamo isso aqui de a arquitetura de shopping center, né? Tipicamente lembra os shopping centers espalhados pelo mundo afora, que adotam esse estilo maximalista, né? Ao contrário dos modernistas raiz, que eram minimalistas. O modernismo pós-moderno, ele adotou essa coisa mais exuberante, esse estilo mais vistoso, mas de gosto bastante duvidoso. E também não temos que lembrar aqui de um caso mais extremo ainda do modernismo, né, que é o desconstrutivismo. Aqui a ideia realmente é colocar a arquitetura de ponta cabeça. Então nós vemos essas coisas aqui bem deformadas, né, com ângulos bem agressivos, prédios que parecem às vezes que estão tombando, o vento praticamente os derrubou. Então eles têm essa característica de ausência de simetria, ângulos agressivos, causa confusão, né? É uma ideia, uma arquitetura que passa, em vez de passar a ideia de ordem, ela passa uma ideia de caos. Então, o desconstrutivismo é realmente o modernismo quando foi levado às últimas consequências. Aquela busca incessante pela novidade, pela quebra de paradigmas, por revolucionar, o espírito revolucionário levado ao extremo, que nos produz essas obras aí bastante confusas e caóticas, típicas do desconstrutivismo. Então, quando algumas pessoas dizem que a arquitetura moderna é feia, não quer dizer apenas que elas estão aí deslocadas da realidade, que elas não estudaram direito, que deveriam ir se aprimorar antes de falar besteira. Não, existem bons motivos para você fazer uma crítica séria à arquitetura moderna. Porque uma das características centrais do modernismo foi o espírito revolucionário. Aquele espírito que você tem que abandonar totalmente a tradição, esquecer tudo o que foi feito no passado, passar um trator ali sobre o passado e começar tudo do zero. Então, o modernismo foi exageradamente experimental, né? Vamos experimentar para ver o que acontece. E a impressão que fica é que eles queriam fazer o novo pelo novo, né? Então nós temos que revolucionar, temos que chocar, temos que causar estranheza nas pessoas, temos que ser diferentes, abandonando lá milênios de tradição. E uma coisa interessante que eu vi uns tempos atrás na internet, mas depois desapareceu, não consegui localizar mais, era um vídeo muito interessante que falava com o seguinte título, né? Onde os arquitetos modernos moram. Então tem um cidadão lá que teve a pachorra, teve a paciência de fazer um comparativo de obras arquitetônicas arrojadas, ousadas dos arquitetos modernistas, e ele mostrou também a casa onde esse pessoal morava. E daí ficou aquele contraste bem evidente, né? Que os arquitetos ousados moravam em casas tradicionais, mais ou menos naquela linha, né? Ousadia para você, casa tradicional para mim. Então a impressão que fica é que na hora de morar, a cabeça do arquiteto é uma, na hora de fazer as obras, a cabeça dele é outra. Afinal de contas, ele não vai morar nem trabalhar nas obras que ele criou. Obrigado por assistir. Fui.